O universo dos desenhos animados, em suas variadas formas de produção e circulação, é objeto de estudos do Anima Mídia, grupo de pesquisas que realizou seu terceiro seminário em junho no Instituto de Arte e Comunicação Social da UF. Desde que eu fiz doutorado, ali por 2013, 2012, eu sempre tive interesse no entretenimento, especialmente naqueles conteúdos que eu sei que as pessoas consomem muito, mas que a ciência presta pouca atenção. Aí em 2015 eu engravidei, meu filho nasceu, e aí um universo se abriu, como eu acho que acontece com a maioria das pessoas que passam por uma experiência como essa, só que no meu caso eu percebi que os desenhos animados especificamente, eles se encaixavam exatamente, talvez eles sejam um dos maiores exemplos desse tipo de entretenimento que me interessa particularmente. E que mesmo eu, que sempre me interessei por conteúdos muito acessados e pouco consumiam, não entendia nada da perspectiva científica dos desenhos animados. Aí eu comecei a ministrar, pesquisar de forma um tanto despretensiosa, desenhos animados, conteúdos para o público infantil, conteúdos para o público infanto-juvenil. Aos poucos eu fui oferecendo disciplinas optativas vinculadas a esse universo e aí alguns alunos e alunas foram se interessando, foram se engajando mais, foram demonstrando um interesse maior em estudar e aí acabou que a gente formou um grupo de pesquisa ali por 2018 e desde então a gente tem o grupo de pesquisa em desenho animado certificado pelo CNPq. Foi o primeiro evento presencial, já que os dois anteriores aconteceram durante a pandemia, período, aliás, em que o consumo de desenhos animados cresceu bastante. E aí eu acho que, de fato, o crescimento que a gente assiste nos últimos anos, eu acho que nos últimos 10 anos, mais ou menos, a gente tem realmente uma produção que vem não apenas sendo produzida sistematicamente, como a gente tem várias produtoras, não é apenas uma ou duas, só em São Paulo, por exemplo, ou só no Rio de Janeiro, a gente vem, de fato, assistindo a um crescimento de produtoras interessadas em desenhos animados para o público infantil, e muitos desses desenhos eles não só circulam no Brasil em canais de streaming, canais televisivos e streaming, mas eles também estão sendo cada vez mais exportados para países do eixo anglofônico, por exemplo, dos grandes centros hegemônicos e de outros centros também. A gente tem um exemplo disso aqui com um dos criadores de um desenho muito famoso no Brasil, que é o Meu Amigãozão, entre outros. Esse desenho ele foi já exportado para dezenas de países e é um desenho que já foi exibido na televisão durante mais de 10 anos, gerando interesse de gerações diferentes de crianças, porque durante 10 anos, diferentemente do que acontece com produções adultas, a criança ela passa por uma fase, ela consome alguns produtos, quando ela cresce um pouco, ela começa a demonstrar interesse por outro grupo de conteúdos e assim, sucessivamente, até ela atingir a maturidade da espectatorialidade adulta. Então eu acho que é um circuito, acho que são várias coisas, mas se eu fosse apontar as principais, eu diria que é um pouco algumas gerações de produtores, de realizadores audiovisuais que prestaram atenção no potencial do desenho animado, o fortalecimento desse mercado em função da lei da TV a cabo e também do Brasil se percebendo como um país que pode produzir com autonomia, que não deve nada em criatividade, em produção, a outros países e, finalmente, na aceitação e na motivação referente ao público, então as crianças aceitando esse conteúdo.